A história relatada no quinto livro dos 12 profetas é curta, apenas 42 versos divididos em 4 capítulos e aparentemente simples. Na realidade, a simplicidade do Sefer Yoná, o livro de Jonas, é apenas aparente. A obra, com múltiplos níveis de interpretações e ensinamentos, é uma das mais profundas dentre todos os livros proféticos. O livro revela a essência compassiva de Deus e trata de questões centrais que o homem enfrenta no decorrer de sua vida. Quem é o protagonista de nossa história? A única informação que consta no Sefer Yoná é seu nome, Yoná ben Amittai. Precisamos recorrer ao Midrash e ao Talmud para traçar um perfil desse profeta que, por amor ao povo de Israel, tenta protegê-lo, ainda que isso lhe custasse o exílio, seus dons proféticos e sua vida. Acredita-se que Yoná tenha vivido no reino de Israel no século 7 a.C. Na época, a terra de Israel estava dividida entre os reinos de Israel, ao norte, e Judá, ao sul, e a idolatria e desconsideração com os profetas eram comuns. O pai de Yoná, Amittai, da tribo de Zebulon, era um profeta mencionado em 2º livro de Reis, e sua mãe era a mulher de Sarepta, a quem Deus incumbiu de alojar o profeta Eliarro, Elias, durante a seca que se abateu sobre o reino de Israel, no reinado de Acabe. Desde sua infância, a vida de Yoná foi marcada por milagres. Vivia em Sarepta, com sua mãe, uma viúva pobre, e estavam prestes a morrer de fome quando chega à cidade Eliarro Hanavi, o profeta Elias. Ao ver a extrema pobreza em que viviam, o profeta Elias abençoou a viúva com um grande abastecimento de comida, impedindo assim que morressem de fome. Algum tempo depois, o profeta já estava instalado no ático cedido pela mãe de Yoná, quando o menino adoece e morre. Desesperada, ela apela para o profeta pedindo-lhe ajuda. Este, então, implora ao Eterno pela vida da criança e a ressuscita. Jonas se torna a prova viva de que o Elias era o profeta da verdade, assim como verdadeira era a palavra de Deus. Esse conceito ficou incorporado ao seu nome, Yoná ben Amittai, o homem da verdade. Ele se torna discípulo de Eliarro Hanavi, e quando este é levado para o céu, de seu sucessor, o profeta Eliseu. Sua grandeza espiritual torna ainda mais difícil entender suas ações. Por que foge ao receber a ordem divina de ir a Nínive? Teria realmente acreditado poder fugir da vontade divina? Por que não queria levar a seus habitantes sua advertência? Afinal, ele era um profeta, um mensageiro de Deus, e sua missão era transmitir para os homens a palavra divina. Poucos chegaram a merecer servir de emissários de Deus. Por que, então, ele estava disposto a abrir mão de tudo? Ele sabia que teria que enfrentar as consequências, inclusive a morte, pois um profeta que suprimisse uma profecia era passível de morrer pelas mãos dos céus. Tampouco era a primeira vez que era encarregado de servir como emissário da vontade divina. O profeta Eliseu o enviara para ungir Jeú, rei de Israel, e tinha sido Yoná quem profetizara que dele descenderiam 4 reis. Quando Jeroboão II, neto de Jeú, sobe ao trono do reino de Israel, é também Yoná quem leva ao recém-empossado rei a palavra de Deus de que ele reconquistaria o território perdido, restaurando as fronteiras de Israel, segundo Reis capítulo 9. Acredita-se que Yoná tenha recebido a ordem de ir a Nínive algum tempo após sua missão em Jerusalém, quando fora enviado pelo Eterno para advertir seus habitantes que seus pecados causariam a destruição da cidade. O povo de Jerusalém arrependeu-se de suas ações e a cidade foi poupada. Uma parte da multidão de pessoas, no entanto, incapaz de compreender por que Jerusalém fora poupada, acusa-o de ser um falso profeta. O fato marcou-o profundamente, não por orgulho próprio, mas por considerá-lo uma profanação do nome de Deus. Sua total devoção e fidelidade a Deus só podiam ser comparadas à sua devoção ao povo judeu. Seu próprio nome, pombo, em hebraico, reflete a lealdade do profeta com Israel. Assim como o pombo é eternamente leal a seu par, assim era a fidelidade do profeta em relação ao povo judeu. O livro de Jonas inicia-se quando a palavra do Eterno chega ao profeta. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua maldade subiu até minha presença. O texto não especifica qual era a maldade cometida pelos habitantes de Nínive, poderosa cidade assíria, mas as escrituras em inúmeras ocasiões falam dessa perversidade. Em relação a Israel, eles nutriam um ódio ancestral. Ademais, o profeta Yoná pressentira que os assírios seriam os responsáveis por conquistar e esvaziar o reino de Israel. Nínive, portanto, nada mais era que um temido e odiado inimigo de Israel. Yoná sabia que sua missão a Nínive não era uma simples advertência, e sim um chamado ao arrependimento. De acordo com o Rabi Eliezer, o profeta declarou: as nações se arrependem rapidamente.
Se isso acontecer, o Eterno mandará sua ira contra Israel. Deus enviara, sem resultado, inúmeros profetas para advertir o povo judeu, tentando levá-lo a modificar suas ações. Quais seriam as consequências para Israel se um único profeta fosse suficiente para fazer com que o povo de Nínive se arrependesse? Ioná se recusava a servir de instrumento para a condenação de Israel. Ademais, ele também sabia que Deus é misericordioso, assim sendo, um arrependimento dos ninivitas o levaria a revogar seu decreto. E, se a cidade não fosse destruída, o profeta temia que seus habitantes dissessem que Deus não tinha o poder de puni-los, ou que o acusassem de ser um falso profeta. Em ambos os casos, o nome de Deus seria profanado. Perante tão graves consequências, sua decisão é imediata. Ele era, sim, um profeta fiel e ansioso por servir a Deus. Mas, vendo-se forçado a escolher entre o Eterno e Israel, entre o pai e o filho, ele escolheu o filho, o povo de Israel. Assim, ao invés de seguir para Nínive, prefere fugir da presença do Eterno, da voz da profecia. Imediatamente segue para embarcar no navio que o levaria o mais longe possível. Acreditava que no mar, fora da terra de Israel, a voz da profecia não pousasse sobre os profetas. O destino do navio era Tarsis. Alegrou-se ao tomar conhecimento de que a embarcação fora forçada a aportar em Jope devido a uma tempestade, pois interpretou o fato como uma aprovação dos céus sobre seus atos. Enganava-se. Deus tinha outros planos para o profeta rebelde. O Eterno enviara a tempestade para mostrar que sua glória também está no mar. Em sua fuga, Ioná não se estava afastando de Deus, mas ia em sua direção. Logo após a embarcação deixar o porto, o texto relata: soprou um grande vento e fez surgir no mar uma grande tempestade, e o navio corria o risco de se despedaçar. Dizem os rabinos que enquanto o navio era sacudido pela fúria do vento, os marinheiros viam as demais embarcações navegarem ilesos. Apavorados, clamaram a seus deuses por ajuda. Ioná, no entanto, havia descido para a parte mais baixa do navio e caiu num sono profundo. Ao perceber que a tempestade era diferente de todas as que já haviam enfrentado, os marinheiros decidiram tirar a sorte para saber quem era a causa do mal que enfrentavam. A sorte recaiu sobre Ioná. Sua presença a bordo era a causa da tempestade. Eles então questionaram o profeta: quem é o teu povo? Jonas responde: eu sou hebreu e temo o Eterno, Deus dos céus, e que fez o mar e a terra. Então perguntaram o que ele havia feito, e ele lhes contou que fugia da presença do Eterno. Perguntaram-lhe o que podiam fazer para o mar se acalmar, e Ioná lhes disse: levem-me para cima e me joguem no mar. Assim o mar se acalmará, pois sei que sou a causa desta grande tempestade. Os marinheiros não queriam jogá-lo ao mar e tentam, inutilmente, alcançar a terra, mas vendo que o mar enfurecia-se cada vez mais, percebem que a única saída era seguir as instruções do profeta. Os rabinos descrevem o drama vivido. Quando Jonas era posto no mar, este se acalmava. Quando era retirado, voltava a se enfurecer. Após 3 tentativas, os marinheiros o lançam no mar e a fúria do mar cessa. Os acontecimentos e milagres que os marinheiros vivenciaram provocaram neles uma profunda mudança. E diz o texto que temeram o nome do Eterno. O primeiro capítulo se encerra com sua conversão ao Senhor. O segundo capítulo inicia-se com a intervenção do Eterno para salvar seu profeta. Este parece condenado à morte certa, mas assim que é lançado ao mar, é tragado por um grande peixe. Nada indica que tenha sido uma baleia. O Zohar chega a afirmar que a experiência foi tão traumática que Ioná literalmente morreu de medo, mas voltou à vida. Prisioneiro do oceano, dentro do ventre do peixe durante 3 dias e 3 noites, ele começa a perceber o quão importante para o homem é a misericórdia divina, pois lhe permite se arrepender de suas ações e voltar ao Eterno. No 3º dia, Ioná roga pela misericórdia divina. Na minha aflição, clamei ao Eterno e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, lembrei-me do Eterno e chegou a ti, no teu santo templo, minha oração. Os que observam vaidades mentirosas abandonaram aquele que lhes é misericordioso. Eu, porém, oferecerei a ti sacrifícios com voz da gratidão e cumprirei o que prometi. A salvação pertence ao Eterno. As palavras de Ioná revelam sua angústia e seu desespero e, ao mesmo tempo, sua exaltação por ter reencontrado o Eterno. Sua súplica reverbera até hoje em nossas orações quando rogamos a Deus. Responde-nos, ó Deus, como respondeste a Ioná quando se encontrava no ventre do grande peixe. O Eterno atende ao apelo de misericórdia de seu profeta, e este recebe uma segunda chance. O peixe o vomita na praia, e mais uma vez Deus lhe ordena:
Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e anuncie a pregação que eu te ordeno. Dessa vez Ioná obedece, ainda que com relutância. Ao chegar, ele adverte seus habitantes. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Como previra, o povo da cidade, inclusive o rei, acredita em suas palavras e se atemoriza. Ocorre um arrependimento coletivo, sem precedentes. Até hoje os sábios de Israel o usam como exemplo quando conclamam o povo de Israel a se arrependerem. Todos, habitantes e animais, desde o maior até o menor, jejuaram e se vestiram com sacos para clamar a Deus. O rei ordena que cada um retorne de seu mau caminho e da violência que se acha em suas mãos. Quem sabe Deus se volte e se arrependa. Vendo o arrependimento do povo de Nínive, Deus revoga seu decreto. A cidade é salva. A profecia de Ioná se havia cumprido. A cidade fora de fato subvertida, não através de sua destruição física, mas por uma total reviravolta no comportamento de seus habitantes. O fato de Deus não haver punido Nínive abala Ioná, e ele revela toda a sua angústia a Deus. O profeta Ioná prefere a morte a testemunhar a destruição de Israel. Ele se via como um instrumento de sua condenação, sabia que o arrependimento dos ninivitas seria um dedo de acusação apontado para Israel, que não ouvia o chamado dos profetas. Ele sabia que Israel acabaria sendo conquistada pelo Império Assírio, cuja capital era Nínive. Ansioso para saber qual seria o destino de Nínive, Ioná decide ir para o deserto, a leste da cidade, para ver o que aconteceria. Constrói, então, um abrigo para enfrentar o sol, calor e vento do deserto, onde vai sentar-se sozinho e observar. Talvez a súbita mudança de atitude de seus habitantes não durasse 40 dias. Tinha esperanças de que a ruína de Nínive, caso seus habitantes não se arrependessem, salvaria seu povo para sempre de um de seus piores inimigos. Ele ainda acreditava que o mal devia ser extirpado, mas suas convicções tinham sido abaladas pela tolerância de Deus diante de sua própria rebeldia e por seu perdão ao lhe enviar uma milagrosa salvação dentro do interior do peixe. E, sujeito às intempéries da natureza, ele agora se via como um ser humano, limitado e fraco, que necessita e depende da misericórdia divina para existir e sobreviver. Mas ainda não está totalmente convencido. O profeta terá que vivenciar mais revelações e sofrimento, e novamente a bondade divina para entender a importância de sua misericórdia. Quem ensinará ao profeta essa lição será uma simples planta que Deus faz crescer em apenas um dia. A planta protege-o do sol escaldante, dando-lhe sombra. Ioná se alegra, pois a planta significava que Deus ainda se importava com ele, vindo em seu socorro. Ele viu a planta também como a aprovação divina por ele estar aguardando para testemunhar a justa punição dos perversos. Mais uma vez ele se engana, o intuito do Eterno era outro. O Todo-Poderoso envia um verme para matar a planta. Ioná fica arrasado e, não suportando o calor, desmaia, pedindo para si a morte. É quando Deus intervém. É correta a tua ira por causa de uma planta? Ioná responde estar profundamente abalado por essa morte. O Eterno então lhe diz: Tu tiveste compaixão da planta, pela qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que nasceu em uma noite e em outra pereceu. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas. O Sefer Ioná assim termina, de uma forma abrupta e sem outras explicações. Terá Ioná finalmente entendido a importância da misericórdia divina? O que vai acontecer com nosso profeta? Teria sido, de alguma forma, castigado por sua rebeldia, por não ter obedecido à palavra divina? Um Midrash nos revela que, assim que ouviu as palavras de Deus, Ioná prostrou-se no chão e disse: Conduz teu mundo segundo o atributo da misericórdia, como está escrito. Ao Eterno, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão. Não se sabe, no entanto, se ele foi castigado por sua rebeldia. Muitas são as opiniões. O que sabemos é que, segundo a tradição, o profeta Jonas viveu até os 120 anos e que, após sua missão a Nínive, nunca mais profetizou. Os rabinos escolheram o livro de Jonas para ser lido antes da Neilá, a prece final do dia do perdão, quando, segundo a tradição, os portões dos céus ainda estão abertos e, ainda que nossa consciência não o possa alcançar, estamos face a face com o Eterno para nos ensinar que, através do verdadeiro arrependimento, Teshuvá, proveniente do sangue de Yeshua, podemos chegar a Deus e fazer com que a justiça divina se transforme em misericórdia. Pois, como disse Ioná no final de sua jornada, ao Eterno, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão.